Amém? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos iniciar o culto. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao 11, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, amado Pai, Deus poderoso e bendito, nós te agradecemos por todas as coisas, ó Deus, que tu tens nos feito vivermos nesses dias. Umas boas, ó Deus querido, outras tristes, mas em tudo, Senhor Deus, nós te damos graças, meu Senhor, porque Tu estás conosco, Pai. Nós não estamos sozinhos, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Senhor Deus, Tu estás conosco. Nós te louvamos, ó Pai, e nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu, Senhor Deus, és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és, ó Deus, o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor Deus, ainda que toda a nossa casa, os nossos amigos, ó Senhor Deus, aqueles que estão ao nosso redor, virem as costas para nós, ó Senhor Deus, todavia, Senhor Deus, nós nos alegramos em Ti, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus, ó Pai, e nada, nem ninguém, Senhor Deus, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura, nem anjo, nem principado pode nos arrebatar das Tuas mãos, meu Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos. Levanta, Senhor Deus, os caídos, meu Pai. E enche, Senhor Deus querido, o Teu povo, Pai, com a Tua presença, Senhor Deus, nesses dias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Amém. Agora vamos louvar o Senhor. Alegria do Senhor, nossa força.
irmãos, vamos continuar louvando. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar.
chamando do meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Amém? Após louvarmos ao Senhor, vamos ouvir agora a ministração da palavra com o pastor Pedro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a todos em nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, amados, queremos meditar na palavra de Deus, em 2 Timóteo, no capítulo 4. Nestes dias nós temos estudado, refletido e meditado em meio a essa pandemia, em meio ao confinamento social. Nós temos refletido sobre a batalha espiritual de todos os crentes em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é um assunto inesgotável, a palavra de Deus é sempre inesgotável,
nós queremos hoje tocar um pouco mais e falar da luta do discípulo do Senhor Jesus. São temas semelhantes, mas nós queremos falar outros detalhes da luta do crente, da luta do cristão, da luta do discípulo do Senhor Jesus. E hoje queremos ler nesse texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, apenas o verso 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Na tradução NVI diz: terminei a corrida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Na Revista e Corrigida diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E nessa nossa, que é Revista e Atualizada, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus amados, o apóstolo Paulo, que se considerava um soldado do exército de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz para Timóteo comportar-se como bom soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo sempre ensina na sua doutrina que nós, os crentes, os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus, temos uma luta, e essa luta é dioturna, é uma luta que não cessa, é uma luta que só cessará no dia do arrebatamento, ou no dia em que formos chamados pelo Senhor. E ele, para Timóteo, ele escreve falando desse combate, que é bom combate, ele cita como bom combate, dessa carreira e desse dever de guardar a fé, de viver pela fé, de viver da fé, de viver com fé. O apóstolo, dessa vez, fala de uma prisão em Roma. E nessa prisão, o apóstolo Paulo, ele está sentenciado à morte. Na primeira prisão do apóstolo em Roma, foi-lhe dado o direito, por ser um cidadão romano, de cumprir a sua prisão em domicílio. Ele ficou preso domiciliadamente, numa casa, não podendo sair, nem viajar, nem fazer a missão. Evidentemente que consideramos que foi uma artimanha do Império das Trevas para fazer Paulo calar, o apóstolo do Senhor Jesus calar. Mas aí ele não se cala, continua escrevendo, continua ensinando, continua doutrinando, continua se expressando de acordo com a palavra do Senhor, e aí ele é preso novamente, é julgado e condenado à morte. E ele escreve essa carta de dentro da prisão, uma prisão que era úmida, pouca luz, mofada. Era o lugar onde era, por assim dizer, a antessala da execução da pena de morte. Aqueles que eram condenados à morte, como já estavam condenados à morte, então não reclamariam muito se fossem colocados no pior espaço, na pior cela. E o apóstolo escreve para Timóteo, seu discípulo querido,
fazendo Timóteo saber, ser conhecedor de que servir ao Senhor Jesus Cristo, ser um cristão, ser um crente genuíno, ser um discípulo de Jesus, não significava apenas viver regaladamente, viver de passeios, viver de alegrias, viver de momentos de prazer. Ele instrui bem ao seu discípulo que servir ao Senhor Jesus Cristo significava tudo, inclusive ser acusado injustamente, ser julgado injustamente e ser condenado até a morte. Era o estado dele. E ele adverte ao seu discípulo, mesmo no estado de condenado à morte, ele instrui o seu discípulo dentro daquilo que o Evangelho define. O parâmetro do apóstolo Paulo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele diz para o apóstolo, diz para o discípulo Timóteo, em outro momento ele diz: participa do meu sofrimento como bom soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nesses dias nós estamos vivendo essa pandemia por causa do coronavírus. Estamos cumprindo o decreto do governo do estado do Ceará, não podendo realizar culto presencial, e estamos usando a rede social para transmitir a palavra de Deus. Isso é como que uma prisão, mas isso não nos entristece, porque sabemos que a palavra de Deus não está encarcerada. A palavra de Deus é viva e eficaz, é livre. Ela chega aos nossos corações, aos vossos corações, através da rede social, desse meio de comunicação, ainda que aqueles que não conhecem a Deus, que não consideram a Deus, que desconsideram a igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda que estes decidam que a igreja não pode se manifestar nem se mover. Mas queremos nessa oportunidade dizer que isso faz parte de uma luta que nós temos cotidianamente, e que o apóstolo Paulo nos faz sabedores de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A despeito dele também dizer que nós temos 3 ferrenhos inimigos: o mundo, o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e a própria carne pecaminosa de que é feita o ser humano. Mas a nossa luta, nesse ambiente, a nossa luta está acima do terreno. A nossa luta é nas regiões celestiais. Ainda que o apóstolo Paulo, estando condenado à morte, escreve o Evangelho transmitindo doutrinariamente, o apóstolo não se entristece, o apóstolo não sofre, o apóstolo não murmura por conta da morte que estava prestes a acontecer com ele mesmo. Quantos de nós nesses dias estamos, meus queridos, com medo da morte? Por causa do Covid-19, muita gente está deprimida, muita gente está sofrendo, muita gente está vivendo momentos de turbulência, de conflito, de confusão, porque a morte está presente. A morte é anunciada todos os dias, todos os momentos. Como dizia o profeta: se eu saio, eu vejo a morte. Se eu caminho, eu escuto sobre a morte.
se eu me manifesto, eu tenho que falar da morte. A morte está presente. Mas nós queremos encorajar você a entrar nesse espírito de vitória, ainda que a morte seja presente por conta do coronavírus. O salmista Davi, no Salmo 23, tendo ele encontrado a veia de confiança em Deus, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse nada me faltará, meus queridos, ele cita inclusive um campo de morte. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, o Senhor está comigo. O Abacuque, profeta do Senhor também, quando olha a situação do planeta, a situação do mundo, e ele percebe que o mundo é injusto, o mundo é negligente, a humanidade para com Deus, e ele percebe toda a pecaminosidade e desobediência a Deus, pelas pessoas no meio das quais ele convivia. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha no curral, ainda assim eu confiarei no Senhor. Meus queridos, esse é o espírito vitorioso que deve conduzir a vida do discípulo do Senhor Jesus. Ainda que a morte seja presente, encorajo você nessa oportunidade a crer no Senhor. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: é o meu Deus, é o meu baluarte, é o Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E aí o salmista expõe toda uma gama de perigos, entre os quais aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode viver e conviver. No entanto, ele está descansando, porque nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Aquele que ama o Senhor, a praga, o Covid-19, o coronavírus, epidemia nenhuma vai chegar na sua casa. E ainda que chegue, se vier a chegar, será por permissão de Deus. E o Senhor que cuida de você quando você está saudável é o mesmo Senhor que cuida de você quando você não está saudável. A palavra de Deus diz que Deus escuta a súplica do quebrantado. Deus ouve a súplica do que está em sofrimento. Deus não desampara jamais nenhum daqueles que se voltam para Ele. Deus, é Senhor. Meus queridos, e o apóstolo Paulo, ele fala que há um combate, ele fala que há uma carreira a ser percorrida, e ele fala que o justo vive da fé. Nós temos uma batalha no meio dessa pandemia. O Covid-19 faz parte da nossa batalha desta vida. Nós temos um combate. O Covid-19 faz parte da nossa batalha, do nosso combate. E veja que o apóstolo diz que o combate é bom, não é uma coisa ruim. Normalmente quando se pensa em guerra, se pensa em morte, se tem medo de bala, de investida, de setas. Mas, meus amados, o texto sagrado aqui diz que o combate no Senhor, o combate do Senhor é bom, é agradável.
E por que que o combate no Senhor e do Senhor, pelo Senhor, para o Senhor é bom? Porque, meus queridos, como diz o salmista, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, este tem a seu favor a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, conforme o mesmo apóstolo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. O combate é bom, porque Deus é bom. Ainda que tenhamos que enfrentar doenças, enfermidades, ainda que tenhamos que enfrentar vírus, ainda que tenhamos que enfrentar epidemias, mas faz parte do nosso combate. Como Deus deseja, como Deus quer que a sua igreja, os seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, expressem a verdadeira luz do mundo, expressem o verdadeiro sal da terra, a luz do mundo que tem que estar na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, é sempre uma vida que transmite o bem, o que é bom, ainda que seja em meio a uma pandemia. Nós precisamos não podemos desconsiderar o perigo, não podemos desconsiderar o poder de morte que tem o Covid-19, não podemos desconsiderar as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades, mas isso não pode nos amedrontar, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, nós estamos com o Senhor, e o Senhor transforma em bênção qualquer mal que venha sobre nós. Faz parte do nosso bom combate. Meus queridos, nós temos um combate travado. E como igreja do Senhor Jesus, o nosso bom combate é dizer para o mundo que Deus é bom, a humanidade é má, os seres humanos são ruins, mas Deus é bom. E Deus, por ser tão bom, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida abundante, mas tenha a salvação. Deus é bom. O nosso empenho nesse combate é transmitir para o mundo que no meio de uma pandemia é possível estar em paz. Tão somente depositemos as nossas vidas no altar do Todo-Poderoso. O combate é bom porque Deus é bom. O combate é bom, é difícil, é ferrenho muitas vezes, mas é bom porque Deus está no controle, Deus está na direção. O apóstolo Paulo jamais deixou de anunciar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser crido, precisa ser ouvido. E meus queridos, a despeito de, como falamos na reunião anterior, que nós temos basicamente, segundo o próprio apóstolo Paulo, 3 inimigos ferrenhos: o mundo, o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e a própria carne pecaminosa do homem. Mas a despeito disso, meus queridos, nós, os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos afugentar quanto a isso. Porque o combate é bom. O nosso grande empenho é dizer para o mundo que Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas o pecado mata e destrói a vida das pessoas. Temos repetido isso muitas vezes aqui, que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra de Deus diz também que o salário do pecado é a morte, mas diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então o grande vilão, o grande causador de todos os males que estão no mundo é a vida pecaminosa, a semente do pecado que está na vida de cada ser humano e que foi semeada pelo próprio Satanás.
nós precisamos considerar que o pecado é contra Deus. O pecado separa o homem de Deus. Isaías diz que a mão de Deus hoje está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido fechado para não poder ouvir, mas as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, fazendo com que Ele não nos ouça. O pecado tem que ser denunciado. O pecado tem que ser rejeitado. O pecado tem que ser odiado. O pecado, a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Meus queridos, portanto, o grande empenho nosso nesse bom combate é anunciar a todos os homens que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e todos estão condenados à morte eterna, ao lago que arde com fogo e enxofre. Então o pecado diante do coronavírus é incomparavelmente maior. O coronavírus mata pouca gente em relação ao peso da mortandade do pecado, porque a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram. Então todos estão condenados à morte por causa do pecado. O coronavírus mata alguns, ainda que seja um número considerável. 1 milhão, se matar no mundo 1 milhão de pessoas, em comparação com o que o pecado faz na vida do homem, é insignificante. Temos que considerar as coisas do vírus, mas temos que considerar muito mais o salário do pecado, que mata todos os homens, mata todos os pecadores. Portanto, a nossa grande batalha, nosso grande combate, que não cessa, é dizer para o mundo que o mundo precisa converter a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o bom combate. É o bom combate. As outras coisas são secundárias, mas anunciar que o pecado é pior do que o Covid-19 é o nosso propósito, é o nosso combate nesta vida que nós temos. O apóstolo Paulo diz em segundo lugar que há uma carreira para correr. O Josué, um cantor, ele diz, tem uma música que ele canta: há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, cada dia serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel, precioso Jesus. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Por isso, cada dia, serei fiel, precioso Jesus. Meus amados, temos uma carreira, nós temos uma vida. O nosso combate, a nossa luta é constante, mas essa guerra a gente ganha de combate em combate. Cada vez que nós enfrentamos uma denunciada de pecado, cada vez que nós nos empenhamos em pregar o Evangelho, em dizer para as pessoas que as pessoas precisam converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cada vez que nós dizemos isso, nós ganhamos uma alma para Jesus. As pessoas creem no Evangelho. Foi apenas um combate, mas a guerra continua. É uma carreira. Nós ganhamos essa guerra de combate em combate. Veja que o Senhor Jesus Cristo disse que a igreja dele seria edificada debaixo daquela pedra de revelação do Pai, e que essa igreja marcharia a uma caminhada contra as portas do inferno. E as portas do inferno, ele prometeu, não prevaleceriam contra a sua igreja. Portanto, cada vez que nós confrontamos, cada vez que nós evangelizamos, cada vez que nós intercedemos por uma alma, nós estamos num combate. Mas esse combate é incessante. A guerra continua. Ganhamos uma alma hoje aqui,
alguém converteu aqui, alguém foi curado ali, alguém está consciente que o pecado leva à morte, é pior do que o Covid-19, isso são combates, mas continua, enquanto estivermos vivos aqui. Veja que o apóstolo Paulo, condenado à morte, ele ia ser degolado lá em Roma. Ele estava consciente que não podia, a despeito da iminente presença da morte, pois ele estava condenado. Ele não cessou de transmitir ao discípulo Timóteo que o evangelho carecia dessa participação de sofrimento, a despeito da presença da morte. Meus queridos, há uma carreira para correr. Nós fomos chamados, diz o apóstolo Paulo também, que nós fomos salvos e fomos chamados com uma santa vocação. Ele diz isso exatamente para Timóteo, no capítulo 2 dessa sua carta. Nós fomos salvos, fomos chamados com uma santa vocação. Nós fomos chamados para isso. A santa vocação, meus queridos, ela não cessa. Nós fomos salvos e chamados. Essa é uma carreira que precisa ser percorrida. Quando Jesus diz que nós temos que pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, ele diz: ide por todo mundo. É uma caminhada longa, não cessa. Outro dia vi um jovem chegar para mim muito alegre, feliz, por dizer que havia ganhado uma alma para Jesus. Ele naquela euforia, alegre: olha, pastor, eu ganhei uma alma para Jesus, que maravilha, que prazer, que alegria. E eu fiquei pensando naquele fato do Senhor Jesus Cristo, quando recebe de volta os 70, e os que foram enviados voltaram cheios de júbilo, cheios de alegria, e Jesus quer saber por que eles estão alegres. Ele diz: Senhor, os espíritos imundos se submeteram a nós. Senhor, muitos enfermos foram curados. E eles começam a falar dos feitos. E Jesus olha para eles e diz: olha, vocês precisam entender uma coisa. A vossa alegria não seja porque os espíritos se submeteram a vocês. A vossa alegria não seja porque houve curas através de vocês. A vossa alegria deve ser, antes de tudo, porque o vosso nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. O vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Para que euforia? Para que essa alegria cessante? Alegrem-se porque vocês estão ligados aos céus. Sejam alegres por isso. O nome de vocês têm uma vida com Deus. Ah, meus queridos, uma alma, uma cura, uma evangelização não é o suficiente. Porque há uma carreira, há uma vida toda. Até que nós morramos ou até que nós sejamos arrebatados, nós precisamos permanecer na carreira. Às vezes há pessoas que convertem e começam a evangelizar, começam a divulgar, começam a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, compartilhar a Bíblia, mas depois vão vendo as dificuldades da vida, as necessidades da vida. Por exemplo, esse desemprego de hoje tira os crentes dentro das igrejas, porque o pior horário dá para os crentes não ir mais louvar, nem adorar, nem cantar junto com a congregação, porque é uma escala, e a escala é, por exemplo, de 2 às 9 da noite, e a pessoa não tem mais tempo para cultuar, não tem mais tempo, tem uma folga por semana, e a folga não cai no domingo, cai todos os dias menos no domingo para vir ao culto. Meus queridos, nós, a igreja do Senhor, não pode participar, ela não pode achar que por estar precisando de um emprego, aquele emprego vai ser a solução. E costumo dizer, tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, por melhor que seja, vem do maligno, pois nos tira da presença de Deus, nos tira do culto a Deus. Isso faz parte, quando nós enfrentamos uma dificuldade dessa, meus queridos, faz parte da nossa luta, do nosso combate do dia a dia. Quando você está buscando um emprego, você está num combate.
e é oferecido a você um emprego que vai lhe tirar da presença de Deus, faz parte do combate. Lute e vença isso. Deus não vai dar a você algo que lhe tire dele. Deus vai dar a você algo que supra a sua necessidade, mas que não negligencie a sua vida com Deus. Há uma carreira, e de uma carreira faz parte todas as coisas. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo diz, cita nesse texto, meus amados, e que nós precisamos refletir, é que ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, acabei a carreira, ou terminei a carreira, e guardei a fé. Meus amados, ele diz na primeiro capítulo da sua carta aos Romanos: o justo viverá da fé. O justo vive por fé. Ele diz: completei a carreira e guardei a fé. Por que ele guardou a fé? Porque, meus queridos, a fé nos é dada mediante a palavra de Deus para executarmos as ordens de Deus. O justificado em Cristo Jesus recebe pela palavra de Jesus, que produz nele fé, para que ele possa executar a ordem que o Senhor Jesus Cristo lhe deu. Entenda isso. O justo vive. A fé para a qual nós fomos chamados e na qual nós somos salvos, essa fé é para a vida toda. Nós cremos de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. O justo vive por fé. Meus queridos, nós entendemos aquilo que o apóstolo diz na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Falando sobre o significado da fé, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a convicção, meus irmãos, convicção é algo inabalável. A convicção de fatos que não se vê. Convicção de fatos que não se vê. Meus queridos, a fé, ela nos conduz em segurança. Quando nós somos conduzidos pela fé produzida no nosso coração, pela palavra de Deus, que Ele é Deus e que cuida de nós, nós descansamos. Nós descansamos e ficamos na expectativa prática. Veja, nós não temos a oportunidade de crer, nos assentar e esperar. Não. Nós temos a ordenação do Senhor de crer, confiar e continuar na caminhada que não cessa. Continuar na caminhada a despeito dos ventos contrários. Me lembro, meus queridos, de um irmão que foi implantar uma igreja em São Paulo. Não vou citar o seu nome, por conta de lei, mas esse irmão orando aqui em Fortaleza, ele estava buscando servir a Deus. E um dia Deus lhe disse: sai do teu emprego, vai a São Paulo implantar a minha igreja. E o irmão fez prova de Deus. Quem será que está falando? Será que alguém está brincando comigo? Fez prova de Deus. Se é o Senhor mesmo que está falando, que o Senhor fale de novo. E continua orando, e a mesma voz: sai do teu emprego, vai a São Paulo e implanta a igreja. E ele duvida novamente. Não quer dizer que ele duvidou, mas que ele provou novamente. E novamente em oração, a mesma voz: sai do teu emprego, e olha que era um bom emprego, vai a São Paulo e implanta a minha igreja. E aquele irmão fez prova de Deus. Ele creu, mas ele fez prova mais ainda. Ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, quando eu chegar em casa, eu vou dizer para minha esposa: fulana, vamos implantar a igreja em São Paulo. E ela não diga outra coisa senão: vamos. Chegou em casa, ali querendo ouvir
na expectativa de ouvir a resposta da sua esposa. Ele disse: querida, nós vamos a São Paulo implantar a igreja do Senhor. E a esposa disse: sim, nós vamos implantar a igreja do Senhor. E ele fez outra prova. No dia seguinte ele disse: Senhor, eu preciso vender as minhas coisas para ir para São Paulo. Senhor, eu vou oferecer aos fulano de tal. Mas eu vou oferecer ao fulano de tal para ele que ele tem que comprar tudo. Se é o Senhor que está mandando, então, Senhor, me dê a grata satisfação de ouvir da boca daquele homem: vai implantar a igreja, eu compro todos os seus móveis. E meus queridos, no dia seguinte, ele veio para casa para almoçar, entrou no escritório do dito cujo e disse: fulano, Deus me mandou implantar a igreja do Senhor em São Paulo. A Ângela já disse que vai, disse o nome da mulher. Mas eu só posso ir se vender as minhas coisas. E o cidadão disse para ele: fulano, eu compro tudo. Se você vai implantar a igreja do Senhor em São Paulo, eu compro tudo. Meus queridos, veja que houve uma caminhada. O irmão não desistiu na primeira ordem. Ele não questionou, ele não disse: eu tenho meu emprego é bom. Eu não conheço ninguém em São Paulo, o que eu vou fazer em São Paulo? Mas ele provou o Senhor, ele creu. E o Senhor manda a gente fazer prova dele. Isso faz parte da fé. Há um princípio que diz, meus irmãos, que quando Deus envia, Deus providencia, Deus zela e Deus cuida. E aquele irmão foi para São Paulo. Chegou em São Paulo na direção de Deus. Tomou o carro de um amigo e o Espírito de Deus lhe foi guiando. Entra à esquerda, ele entrava à esquerda. Entra à direita, entrava à direita. Entra à esquerda, entra para a direita novamente. E ao chegar numa casa, havia uma senhora. A senhora olhou para ele olhou para a senhora, e a senhora disse para ele: eu conheço o senhor. E ele disse: eu também conheço a senhora. Por que você me conhece? Nunca me viu, nunca lhe vi, mas eu lhe conheço, tenho certeza que lhe conheço. Ele disse: eu tive uma visão com a senhora dentro do avião. E ela disse: eu tive uma visão com o senhor em oração. Meus queridos, Deus na direção às coisas milagrosas acontecem. A fé, ela move montanhas. A fé cura. A fé revela. A fé salva. Meus queridos, a fé é uma coisa prática. Não é algo teórico que precisa ser apenas decorado e pronto. Não, a fé é viva. A fé produz. A fé move. A fé produz coisas extraordinárias. Aquilo que não está no nosso alcance, humanamente falando, a fé produz. Meus queridos, quando o apóstolo diz: guardei a fé, combati o bom combate, acabei, terminei, completei a carreira e guardei a fé. Por que ele guardou a fé? Porque acabou a carreira, terminou a carreira. A fé é prática enquanto estamos aqui. Portanto, no meio dessa pandemia, creia que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. No meio dessa pandemia, ainda que haja mortandade, ainda que haja muitos mortos, mas creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Creia, precisamos crer. Que nessa oportunidade, mais uma vez, vocês percebam, abra o seu coração para Deus. Deixe que Deus fale profundamente ao seu entendimento e ao seu coração. E produza fé em você. E produza em você a verdade de que você tem uma carreira para correr. Você tem um combate a combater. E que você tem uma carreira, uma caminhada, e não cessa. Você não é crente hoje e deixa de ser amanhã, e depois passa a ser crente de novo, e depois deixa de ser de novo. Não. A carreira que nos está proposta é uma carreira contínua, gradativa, santa, eterna. É uma carreira que temos para correr. E ela só acaba no dia em que ou nós morremos,
ou somos arrebatados com o Senhor. Enquanto isso, temos um combate a combater, temos uma carreira a correr e temos uma fé vigorosa, produtiva. Ah, meus queridos, que Deus nos abençoe mais essa oportunidade em nome de Jesus nosso Senhor. Creia. A Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, creiamos para a glória de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai santo e amado, galardoador dos que te buscam, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa oportunidade mais uma vez, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela tua direção, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de transmitir tua palavra. Pedimos que a tua palavra encontre o lugar devido nos corações, entre nos lares. Tua palavra que não está decretada, tua palavra que não está presa, tua palavra que não está amarrada, a tua palavra é viva, poderosamente, encontre lugar nos corações e produza cura, produza salvação, produza libertação e produza aquilo para que ela foi enviado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa o governo do mundo, abençoa o governo do Brasil, do estado do Ceará e da prefeitura de Fortaleza, abençoa os governantes, as autoridades, a equipe de governo do presidente Bolsonaro, Senhor, repreende todo o mal que se alojou no Brasil, a partir do Supremo Tribunal Federal, até, Senhor querido, as prefeituras municipais. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós a te oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe sua vida, sua família, sua casa, sua despensa, para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos agora encerrar este culto. Lembrando que ainda estamos no período de lockdown até o dia 28 do mês de março. Então, o templo vai estar aberto no período da tarde, de 2 horas às 5, de segunda a sexta, para que os irmãos venham fazer orações, venham trazer seus dízimos, suas ofertas, e também não esquecer de trazer os alimentos para que nós possamos distribuir as cestas básicas para os irmãos que estão necessitando. Amém? Vamos fazer a oração final. Senhor Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra, Senhor Deus querido, que penetrou, Deus, no nosso coração, que foi inscrita, Senhor Deus, pelo Teu Espírito nas nossas mentes e nos nossos corações, que nós possamos, ó Senhor Deus querido, nos apropriar daquilo, Senhor Deus, que foi ministrado nesse momento, que cada um de nós, meu Pai, possa corresponder ao chamado, Senhor Deus querido, que Tu tens nos dado, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos, livra de todo o mal, e que em todos os momentos, meu Pai, até mesmo nos momentos ruins, o Teu povo possa olhar para Ti, Deus, e ver a Tua fidelidade, ver o Teu amor, ver a Tua graça, Senhor Deus. Não deixa que as perseguições, as acusações, as tribulações, o mal desse século, Senhor Deus, o mal desse mundo venha nos impedir de contemplarmos a Tua glória, a Tua face, Senhor Deus. Mas vem e revela-te, Senhor Deus, em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém.